Hoje nós estamos recebendo para um bate-papo conosco, né, pela USE Intermunicipal de Ourinhos, nosso companheiro Luiz Antônio Monteiro. Luiz Antônio Monteiro, ele é diretor do Departamento de Assistência e Promoção Social Espírita da USE, União das Sociedades Espíritas de São Paulo, né? Com larga experiência na área de assistência social, ele se dispôs a nos falar, nesta oportunidade, sobre a proteção social e a proteção socio-religiosa no contexto do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, né? É interessante a gente ter esse entendimento e dirimir dúvidas que possamos eventualmente ter e aproveitar a presença e a experiência do Luiz Antônio para esse fim. Assim sendo, nós vamos pedir para a Márcia fazer a prece de abertura para nós. Márcia, pode ser? E a partir de então, Luiz, feito isso, você fica à vontade para as suas considerações iniciais, não é? E em seguida a gente faz aquela conversa a que nós nos propomos, tá bom? Ok. Nesse momento de aprendizado, nesse momento de aquisição de habilidades que muitas vezes não são as nossas, pedimos a proteção da espiritualidade maior, que sem dúvida nos ampara, que sem dúvida nos acompanha, que sem dúvida nos estende os olhos para um caminho mais seguro, para um caminho mais correto, sempre buscando o alvo que é o Evangelho redivivo de Jesus, e que ele esteja presente hoje e sempre nas nossas vidas, nas nossas ações, nos nossos aprendizados, enfim, na nossa evolução, que é contínua e sempre. Que Deus assim nos abençoe, assim seja. Sala é toda sua, Luiz Antônio. Obrigado, gratidão, Guaraci, aos companheiros de Ourinhos, de outras cidades aí presentes. Uma alegria muito grande nós estarmos próximos, né? E ver que a tecnologia nos aproximou bastante. Falar um pouquinho da proteção social e da proteção socio-religiosa, a gente tem que fazer uma reflexão. Hoje o centro espírita, né, é difícil a casa espírita que não tenha um trabalho social. Ele já está assim, no contexto, por conta do que a própria doutrina nos coloca, principalmente lá no Evangelho, quando Kardec enfatiza de que fora da caridade não há salvação. A caridade não no sentido, né, de ofertar um bem material, mas no sentido de benevolência, né, de aproximação com o outro, né, de acolhimento. Então, ele é muito abrangente. Então, nós podemos observar hoje que no centro espírita nós vamos encontrar ali 3 colunas, né? A gente vê a coluna da administração, ou seja, administrativo, né? Que você tem que ter ali, cuidar fazer a prestação de contas, fazer ali o seu imposto de renda, porque o centro espírita é uma instituição jurídica. Então, no campo administrativo, né, cadastro de voluntário, tem uma série de coisas, e há pouco o Guaraci nós falava aí sobre a lei de proteção de dados, né? Então, nós temos que ter esse cuidado. E daí tem o campo doutrinário. O campo doutrinário é mais abrangente, né? A gente vai estar estudando a doutrina no seu tríplice aspecto, né? Refletindo sobre a questão filosófica da doutrina, né? A parte moral ou religiosa e a parte científica, que estão todos no contexto das obras básicas. E tem o campo assistencial, esse campo que
que também faz parte das atividades do centro, quer seja de forma regular, né, muitas vezes diária, né, em outros momentos semanal e outros momentos mensal. Então, é o trabalho de acolhimento das famílias, em que antes nós chamávamos de vou acolher o necessitado, o pobre, o irmão do caminho. Então, nós vamos observar que essa terminologia ela vai, com o tempo, mudando, né? Com a implantação do Sistema Único de Assistência Social, né, o SUAS, nós vamos chamá-la de usuárias, né, por conta desta política de Estado, né, que é a assistência social. Então, o centro espírita, dentro das suas finalidades, ele vai fazer o acolhimento, vai consolar, esclarecer e orientar. Então, a gente tem de olhar também, porque a gente fala assim, né, a casa oferta, né, os cursos, né, esse acolhimento que nós falamos aqui, consolo, mas oferece os cursos, né, básicos da doutrina, estudo da mediunidade, mas tem essa relação deste público-alvo que muitas vezes busca a casa espírita por conta das suas necessidades básicas. E muitas vezes, né, o Estado não supre, né? Então ele busca a casa. E a casa, né, se organiza e prepara muitas vezes dentro daquele perfil em que cada casa tem, né? Umas trabalham só com a família, só com a pessoa idosa, outro trabalha com criança e adolescente, outros trabalham com mulher, outras com gestante. Enfim, existe um leque muito grande, né, dessa atividade dentro da casa espírita. Então, esse trabalho de acolhimento dessa família, ela inicia através de uma escuta, né? E quando ela chega e a casa tem a sua estrutura, aquele que atende em primeira mão vai fazer o encaminhamento desse indivíduo, né, ou desta família, né, conforme as suas necessidades, ou para a orientação doutrinária, né, que a casa oferece, você vai lá participar do passe, vai tomar o passe, vai assistir uma reunião pública, ou para o serviço assistencial espírita, né? Porque a necessidade dela é necessidade básica, de repente ela está precisando ali de um vale-transporte, de uma refeição, né? E a casa espírita está com as portas abertas. E esses nossos irmãos vão bater lá. Okay? Então, a gente vê que o trabalho assistencial ele se fundamenta também na doutrina espírita e no Evangelho de Jesus, tranquilamente, né? Que embasa esse trabalho de assistência e promoção social, né? Porque a assistência social é dever do Estado, né? E nós fazemos aqui promoção, nós vamos promover aquele irmão que bate ali, dando a ele condições para que ele possa seguir o seu caminho, orientando-o quanto aos seus direitos sociais, né? Porque muitas vezes aquele irmão bate ali com uma necessidade plena e nós temos que conhecer, né, esse sistema para poder fazer o encaminhamento, tranquilamente, né? Então, esse trabalho ele se fundamenta, primeiramente, no amor ao próximo, na caridade, que ambos estão exemplificados na parábola do bom samaritano. Então, a gente vê, e nas demais passagens do Evangelho, tranquilamente, mas o bom samaritano, ele nos dá, né, uma condição de nós refletirmos a atitude daquele caído na estrada, né? Aqueles que passam, olham, né, e seguem o seu caminho, e aquele outro em que tem compaixão, se aproxima, acolhe, né, encaminha, não pergunta, né, o que aconteceu para ele, não pergunta se ele o que roubaram dele, apenas dá o seu cuidado, né? Coloque e leva para uma estalagem. Essa estalagem, talvez, hoje, trazendo para os nossos tempos, se a gente tivesse tempo para fazer uma reflexão mais profunda, nós podemos dizer que é um serviço, né? Vamos colocar aqui no contexto, encaminhando talvez para um pronto-socorro, encaminhando talvez esse irmão hoje para um centro de referência de assistência social, de repente ali ele vai ter uma acolhida e vão ver qual é a proteção que ele está precisando para dar continuidade na sua vida, né? O que se ele está caído, esse irmão tem família. Onde é que está a família desse nosso irmão? Então,
nós observamos e que dentro dessa fundamentação, dentro dessa passagem do bom samaritano, nós também temos outra em que Jesus coloca para nós: Senhor, quando foi que te vimos com fome, demos de comer, né? Ou com sede e te demos de beber? Então está lá em Mateus, né? Eu acho que ela reflete bem esse trabalho nosso, né? De apoio, né? De acolhimento das famílias, em que nós hoje denominamos de serviço de assistência e promoção social espírita, ou serviço assistencial espírita. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, nós vamos encontrar lá qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, né? Eu acho que essa colocação, né, que os Espíritos dão a resposta, ela tem uma significação muito grande para nós. Ele fala que é benevolência para com todos, indulgências para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas, né? Então, é o tradicional BIP, não sei se vocês já ouviram falar: benevolência, indulgência e perdão. Quem é o irmão que nos bate à porta? Quais são as suas necessidades? Qual o envolvimento espiritual que esse irmão tem, né? Espíritas, e nossa casa tem esta conotação, nós sabemos que muitos desses nossos irmãos que buscam lá, não buscam só pela necessidade material, mas também pelo apoio socio-religioso, né? Que daí nós vamos estar ofertando, né, o atendimento fraterno, vamos dialogar com ele, vamos sentir as suas necessidades, né? De repente, se ele aceitar, a gente encaminha ele para tomar um passe, né? E vamos fazer ali, respeitando-se a religiosidade dele, porque para atender o irmão do caminho, na passagem do bom samaritano, não vamos perguntar se ele era católico, se ele era evangélico, qual era a religião dele. E sim, era o irmão com suas necessidades básicas. Tá? E o nosso codificador, nosso querido mestre de Lyon, ele coloca para nós, na complementação, ou seja, fazendo uma reflexão nessa resposta dos espíritos superiores, dizendo: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejarmos que nos fosse feito. Então, a gente vê que essa fundamentação, ela nos auxilia muito, né? Ela nos dá um embasamento para esse trabalho no campo do bem. E tem a fundamentação legal, que na área da assistência e promoção social espírita, que nós denominamos aí de ápice, né? No Brasil, deve considerar na sua prática as orientações contidas na legislação brasileira e na Política Nacional de Assistência Social, tanto como os instrumentos jurídicos públicos, quanto com os privados, quando couber, trabalhando em rede e em parceria. Então, nós temos aí uma legislação que nós temos que conhecer. Nós não vamos substituir um serviço público, mas nós vamos orientar aquele irmão que chega lá na casa, aquela família, dizendo para ele que ele tem os seus direitos e que ele tem que correr atrás dele. Porque se é direito, não é favor, né? Então, nós vamos ver que a orientação, né, que a Casa Espírita hoje, né, que estamos observando, que nós temos que saber. A família chegou ali, necessita de uma proteção, né? Muitas vezes, ela nos relatou ali uma situação de agressão, né, de violência doméstica. E daí, o que eu vou fazer? Eu, como atendente ali, ouvindo essa família, está falando ali. Então, eu tenho que ter uma interconexão com o CRAS, né, um caminho para lá, ou no CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializado, mas, encaminhando para o CRAS, ele faz a contra-referência, já encaminha, se for o caso, para o CREAS. Mas o ponto de referência hoje na Casa Espírita, que tem o trabalho assistencial, é o CRAS. Ele tem que estar conhecendo, né, as técnicas, os técnicos que estão ali. Então, o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, ele está presente em todo o território nacional, em todos os municípios do Brasil, tem um CRAS. Então, ele é chamado de casa de acolhimento da família, né? Então, o centro vai acolher, ele vai ter uma visão no contexto espiritual dessa família,
vai atender às suas necessidades básicas e vai estar orientando-a quanto aos seus direitos. Porque muitas vezes aquela família chega ali de detecta, ela não fez inscrição no cadastro único. Mas para que serve o cadastro único? Ah, o cadastro único ele é importante, né? Que são as famílias que estão em situação, né? Não só as famílias que estão em situação de vulnerabilidade ou de risco social, que necessitam de proteção, mas é da onde os benefícios que essas famílias têm direito vão começar a receber. Se ela não está cadastrada, não tem como, né, o Estado, né, digamos assim, esse serviço, né, que faz parte do SUAS, né, está repassando para ela. Então, a gente vê que tem algumas mudanças, humanizando mais esse atendimento junto a essas famílias nossas, né? Então, a finalidade, podemos dizer assim, desse trabalho na Casa Espírita é oferecer assistência, né, a promoção social, no sentido de promover esse ser humano, né, através de uma roda de conversa, assegurando elas, né, a questão preventiva, né, fortalecendo seus vínculos familiares, embora seja uma condição já a especificidade do CRAS, do fortalecimento de vínculo, mas a casa pode fazer esse reforço também, né? E prestando auxílio espiritual, moral e material, né? Então, encaminhando, né, esse beneficiário, né, essa família ou esse irmão que chega a casa, para que ela integre um sistema de proteção social do Estado brasileiro, que nós já falamos que ou ela vai lá para o CRAS ou vai lá para o CREAS, de acordo com, né, o seu tema, a sua demanda de proteção que possa receber. E é interessante, meus irmãos, que a gente, quando começa a conhecer um pouco mais, não que a gente vai se tornar especialista, a casa não vai se tornar, né? Então, a Núcia ama Nayara, né, que é assistente escuta, né? Porque muitas vezes, quando ela bate lá querendo cesta básica, que não é função do CRAS fornecer cesta básica, né? Mas o CRAS sabe quais são os serviços que tem no seu entorno, de algumas instituições, que pode estar dando esse auxílio emergencial, né? E pode fazer o encaminhamento. Porque por detrás de uma cesta básica, né, quando se faz a escuta, né, os técnicos vão detectar que tem outras formas de violência que essa família está passando, né? Então, é interessante, né, essa visão, né, do assistencialismo de lá atrás para a proteção integral, a proteção social, dentro, né, desse serviço público, né? E o centro, né, que mantém esse trabalho, ele faz parte dessa rede, tranquilamente. Ele pode não receber recursos, né? Porque eu faço parte de uma casa que a gente não recebe recursos, não fazemos conta de receber recursos, né? Então, a gente mantém um trabalho por conta antes da pandemia, a gente acolhia a família 2 vezes por mês. Então, a gente tinha um atendimento com gestantes, né? Então, a gente recebe a gestante, temos um trabalho de orientação maternal, roda de conversa, trazemos muitas vezes assistente social lá do CRAS para vir falar para ela sobre direitos sociais, trazemos lá um psicólogo para fazer um bate-papo, né? Então, isso, né, direito, muita gente traz lá uma técnica, né? A diretora do fórum, né, aqui a gente tem amizade com ela, ela vem falar, né, para que serve o fórum, né? Então, para que essas famílias se esclareçam, tenham conhecimento, né? Então, é interessante, a gente faz esse trabalho, é um trabalho que tem mais de 30 anos, que a gente tem uma experiência dentro desse setor, né? Então, nós, aqui, né, nós estamos, né, a nossa casa participa dos municípios, que é importante, né, para que a gente possa conhecer essa rede socioassistencial, né, de proteção social que o município tem. Do nosso trabalho, do homem de bem, né, que é aquela lei de justiça, de amor e caridade, né, que está lá nos textos, né, na sua mesa, com vistas à construção de uma sociedade fraterna, beneficiada pelo bem que pratica. Então, nós observamos que quando essa família ela tem as orientações seguras e aonde ela vai encaminhar, ela sabe que ela vai receber, né? E ela pode
exigir, digamos assim, no bom sentido, né? Dizendo, olha, isso aqui é um direito meu. Então, eu faço jus a ele. Porque nós ficamos, muitas vezes, mendigando, né? Muitas famílias ficam mendigando e pedindo favor. Não, é um direito seu. A saúde, a educação e a assistência social. E a assistência social é para todo mundo, não é só para a família em situação de vulnerabilidade, não é só a família que está em situação econômica, mas para qualquer um de nós que muitas vezes possa ter algum conflito e que muitas vezes precisamos de alguma orientação, podemos buscar lá também, com toda certeza. Então, a gente vê que nesse trabalho, a sua abrangência, a abrangência dessa ação social no centro espírita, ele abrange o atendimento a cada beneficiário, em situação de vulnerabilidade, de risco social, bem como ao colaborador da instituição, ao proporcionar a prática da caridade pela vivência do Evangelho. Então, é o que está no contexto daquela obra, né, do Mário Barbosa, que está lá, Conviver para Amar e Servir. Nós temos que criar um espaço de convivência e dialogar com essas famílias. Não é colocar ela lá e a gente aqui, a gente de tarode. Não, a gente tem que estar ali. Porque nós seremos os beneficiários quando nós estamos em contato com essas famílias. Qual a história de vida que ela tem? Né? E é interessante. Eu tenho, né, por prática atualmente, né, um bom tempo, essa família, antes da gente fazer a inscrição dela, eu gosto de conversar. Ela chegou na casa, qual a sua dificuldade? Né? O que está acontecendo? Ou quando ela vem só pedir a cesta, que ela não é gestante, mas nós também acolhemos as famílias em situações emergenciais, dando a ela também, né, um apoio emergencial por 3 meses. Mas, se eu for na sua casa lá, tem mantimento lá, a gente vê que, né, tudo tem uma forma de nós fazermos isso aí. E a visita, né? Que a colega aí falou, eu faço visita. A visita é importante. Né? Então, foi o que o João Luiz falou de manhã, antes a gente fazia sindicância. Não, não é sindicância, é visita domiciliar. Então, aqui nós temos por prática, que são orientações que a gente recebe, inclusive, né, o manual de orientação da assistência social da federação, né, a gente vai na casa observar, conversar, sentir. Okay? Aqui a gente tem por prática, se ela autoriza, nós fazemos uma prece com ela dentro do lar e falamos para ela, olha, você pode fazer isso, uma prática mensal, semanal. Né? É o culto do Evangelho, mas, de repente, para você, é uma reza semanal, né? Dependendo da religião dela. E isso é fundamental, que vai te auxiliar. Então, olha só, você faz a proteção social e a proteção socio-religiosa dentro do ângulo, né, espiritual. Porque falar de reencarnação, não podemos falar direto com elas, mas nós podemos dizer, né, na passagem de Nicodemos, que ele fala lá que dá esse entendimento, né, e que todas as religiões acreditam que ninguém morre, porque em algum momento vai ficar em algum lugar, né? Então, cada religião, ou você é católico, vai para o céu, ou vai para o inferno, né? Então você não morreu, você está circunscrito em algum local, né? Ou se você é mais ou menos, criaram lá o purgatório, que daí você... Quer dizer, então a gente observa, né? E outras religiões que falam que você vai adormecer e esperar o juízo final. Então, elas, do seu modo de entender, acreditam, né, que ninguém morre. Mas a doutrina espírita nos esclarece, nos dizendo que a morte não existe e a vida continua. Né? Somos espíritos em caminho evolutivo. Quem são essas famílias que batem a casa espírita? Né? Então, nós podemos fazer muitas reflexões nesse sentido. Quais são essas famílias? Quando estivermos numa roda de conversa com os trabalhadores da casa, quem são essas famílias que não buscam? Quais são as dificuldades delas? Será que ali atrás a gente também não colaborou para que ela tivesse essas dificuldades? Hoje estamos aqui aprendendo a acolhê-la e dar o amparo de que elas necessitam? Então, né, a gente vai passar essa vivência a essas nossas famílias. Então, essa atividade dentro da casa espírita, ela tem que estar interligada com outros departamentos da casa. Certo? Porque eu já conheço algumas casas em que falam assim, não, eu trabalho assistencial, é com fulano. Mas para aí, mas é feito dentro da casa espírita.
O dirigente espírita não sabe. Ah, é fulano que já criou esse serviço há mais de 50 anos. Então, se ela desencarna, esse serviço fenece, ela não tem continuidade. Né? Então, tem sim, porque nós temos que estar sempre interligados, né, no apoio. Quando o trabalho cresce, muitos trabalhos, ela cria uma entidade separada, da específica de assistência social. Daí ela tem toda uma legislação que ela tem que dar conta, que é diferente do trabalho assistencial que a casa faz, né? Que ela não tem, né, não tem as exigências, né, que tem um trabalho específico de uma casa, de um projeto, né, de uma entidade, né, de assistência social, que você tem que ter obrigatoriamente um técnico, no caso, um assistente social. Né? Então, tudo isso é interessante, que a gente tem que estar, assim, participando dessas rodas de conversas, promovidas aí como essa, né, que a região de vocês estão proporcionando aí. A gente não consegue falar tudo, porque é muito tema, né? Muitas coisas, esmiuçar isso em detalhes. É uma provocação muito boa, Guaraci, porque a gente tem que se reencontrar mais vezes, vocês aí, e fazer essas discussões. Né? Então, a gente observa que o trabalho assistencial ele tem todo o embasamento dentro da doutrina espírita. E isso é importante, é fundamental para nós. Ok? E se nós vamos lembrar que Kardec deu esse exemplo lá atrás, né? De pegar a revista espírita, nós vamos ver, né, aquela questão do frio naquela região, a campanha que ele fez para arrecadar fundos para poder acolher e tantos outros momentos. Né? Então, o contexto histórico da assistência no século XIX, do século XVIII, até o século XX, é diferente do contexto atual em que nós estamos, com uma legislação que ela tem dentro da sua política nacional de assistência social, né, esse acolhimento, essa promoção desse ser humano. Eu sei que é difícil, o João comentou lá, e nós também, né, daquela palestra do Raul, né, essa semana a gente viu que a pandemia ela aumentou a demanda. Né? Famílias que já tinham se libertado fazia anos, né? Essa semana bateu a porta da casa. E sabe como é que elas chegam lá falando para a gente? Vocês são a única que vai nos receber. Porque, não por demérito, mas o espírita faz o acolhimento com amor. Eu não vou perguntar se ela... Né, porque muitas vezes críticas, ela pegou essa cesta, vai vender, porque o que ela vai fazer não nos interessa nesse momento. Ela bateu aqui dizendo que ela está com fome, que ela não tem igual ontem, sexta-feira. Seu Luiz, eu estou dando fubá para o meu filho. Tenho 3 crianças, meu marido me abandonou. Tudo bem. Se eu tenho a cesta lá, como é que eu não vou dar uma cesta para essa mulher? Então, a visita ela é fundamental, né, para que a gente detectar outras situações dentro da família, né? Muitas vezes fazer o encaminhamento, muitas vezes tem muita pessoa idosa lá, a gente pode perguntar, e daí ela recebe algum benefício? Vocês estão cadastrados no cadastro único? Ah, não, o que é isso? Daí caminha, olha, procura o CRAS lá vai te orientar direitinho, de repente você pode estar recebendo aí o Bolsa Família hoje, Auxílio Brasil, né? É um benefício. Né? Então, né, ela é interessante, né, e nos leva a essa compreensão. E nós vamos estar dando, né, o apoio, o acolhimento à luz da doutrina espírita, dentro de uma linguagem mais acessível a essas famílias. Tá bom? Essas ações, o Guaraci, a hora que você quiser interromper aí, Guaraci, o pessoal fica à vontade, para a gente poder, né, porque eu acho muito empolgante esse tema, né? E ela tem muito a ser discutido ainda, muito a ser conversados, né? Lançamos hoje a nossa pesquisa. Vou mandar depois aí para você, o Guaraci, né, nos apoiar encaminhando as casas espíritas, quer seja desas ou não, né, da USE, para a gente poder colher uma informação, né, de como está esse trabalho, né, quais são as necessidades para que a gente possa fazer assim um trabalho, né, de orientação
nessas atividades da promoção e assistência social, né? Ela envolve donativos, né? Nós recebemos donativos, o centro recebe donativos, recebe contribuições, tá? Algumas casas espíritas que têm o serviço mais estruturado recebem financiamento, ou seja, hoje ela pode fazer um termo que chama de fomento, né? Que tem lá o Miroski, que como é conhecido, que é a Lei 13.019, de fazer parceria, porque o Estado, quando ela não consegue dar conta, ele vai fazendo parcerias, né? A instituição apresenta um projeto, ou a prefeitura, no caso, fala assim, tem esse projeto, você tem condições de executar isso aqui, e daí faz-se a parceria. Ou um termo, né, de colaboração, digamos assim, que aquela entidade ela faz parte, mas ela faz parte da rede socioassistencial, mas ela não recebe recurso. Mas ela tem o potencial para poder colher esse segmento da família. E é interessante, Guaraci, que teve uns anos atrás, nós tivemos uma situação muito delicada, o CRAS nos liga para nós, a gente teve, né, um grande contato com ele, falou assim, Luiz, nós precisamos de cesta e de roupa, porque uma senhora, nós estamos com ela aqui dentro do carro, ela está ameaçada de morte, e nós vamos levar, ainda não sei o lugar, e para esse lugar que ela vai, não tem nada. Aí a gente correu, fez a cesta, fizemos a sacola de roupa, né, para ela e foi embora. Num carro sem nenhuma identificação, ok? Então, são demandas que muitas vezes chegam e o centro que mantém um trabalho assistencial nessa linha acaba sendo parceiros, né, dessas instituições. Isso não vai dizer que eles vão mandar todas as demandas para nós lá, né? São aquelas demandas críticas, aquelas em que ela fala assim, olha, não tem aonde. A técnica fala assim, Luiz, não tem aonde buscar, né? E vocês, somos parceiros. A situação é essa, a gente vai ter que ajudar e apoiar. Então, a gente vê como é interessante esse trabalho, que ele vai nos enriquecendo muito. Então, a gente falou de financiamento, deve ser apresentado periodicamente, relatório, final do mês, fazer um relatório do ano, né? Anualmente, faz um relatório. Aqui a gente tem por hábito, todo o mantimento que a casa recebe, a casa registra, contabiliza. No final do ano, a gente faz um relatório, olha, recebemos X mantimentos, recebemos... Eu vou depois mandar para você ver o que nós fizemos aqui, Guaraci. Nós recebemos recursos, recebemos em 2020 recursos do fórum, que o João Luiz comentou lá, que a gente tem inscrição no fórum, de vez em quando tem lá algumas multas, algumas penalidades lá, que o sentenciado tem que pagar, e a gente tem que pegar esse dinheiro, usar, guardar a nota fiscal, porque o fórum vai solicitar, e solicitava. Esse ano solicitou. Olha, prestação de conta dos R$ 2.500 que nós depositamos para vocês. E daí a gente fez a prestação de conta, anexamos as notas fiscais relativo, né, àquele valor para poder apresentar. Isso porque nós recebemos esse recurso porque ela distribui. Porque antes eles faziam o sentenciado, muitas vezes multa de trânsito, alguma coisa leve, eles convertiam em cesta básica. E a gente recebia a cesta básica junto com outras instituições do município, né? E eles, eu acho que pararam com as cestas, né? Houve uma regulamentação, se não me engano. Então, as multas em dinheiro ela é distribuída entre as instituições. Que chega o recurso que chega. Então, a gente faz promoções, prestamos conta dessas promoções que nós fazemos, ok? Pontuamos números de famílias que foram assistidas. Só para vocês terem uma ideia, o município é pequeno, são um município de 30 mil habitantes que nós estamos aqui. Nós entregamos no ano passado perto de 1.400 cestas durante o ano. Tá? Tivemos uma demanda muito grande em 2020 e 2021. Tinha famílias que a gente não teve condições de desligar, a gente manteve ela por 1 ano e meio, 2 anos. Né? Tudo bem, tivemos um aporte de cestas em que o Fundo Social transferiu uma parte de cestas para a gente. Então, tem tudo isso que começa a formar uma rede, né, e uma parceria entre todos nós, né? Então, essa prestação de conta é interessante, que dá credibilidade, né, e transparência, ok? E nós mandamos. O que eu faço? Eu faço um ofício com relatório, eu mando lá para o juiz, eu mando para o promotor, eu mando para o assistente social do fórum, eu mando lá para o secretário municipal de assistência social, mando para o CRAS, enfim, eu distribuo aquele relatório para eles saberem, olha,
O centro tem um trabalho, né, um departamento de assistência e promoção social espírita, e ele atende esse grupo de família. E aqui está. Quantidade de enxoval que é distribuído, enxovais novos, quantas crianças nasceram, até isso a gente coloca, quantas crianças nasceram, se foi do sexo masculino ou feminino. Né? Outro detalhe, qual é a média e o peso dessas crianças? A gente tira uma média do peso dessas crianças. Por quê? É uma forma da gente estar dizendo, olha, essas famílias, ela passou lá no sistema, ela fez o pré-natal lá no município. Né? A gente orienta, não está fazendo o pré-natal porque tem dificuldade. Então vamos lá, por que você está tendo dificuldade de fazer? Ok? Guaraci, eu acho que eu já falei aí mais de meia hora, estou aqui à disposição, porque o tema é empolgante, se deixar eu vou ficar falando aqui, viu? E, por nosso lado, Luiz, nós iríamos ficar ouvindo. Mas tudo bem, é que nós temos, né, então essa relação, né, do centro espírita com os órgãos públicos, né, a mesma empresa, organização não governamentais, que a gente fala, né, a gente deve considerar sempre com ética, né, e bom senso, né, não aceitar, né, porque nós já tivemos, e outro detalhe também, porque o trabalho assistencial na casa espírita, muitas vezes, ele é visado, né, por alguns irmãos políticos partidários. Né? Nós já tivemos situações da pessoa chegar e falar assim, o vereador mandou vir aqui buscar uma cesta. Daí o que eu falo? Pois então você vai lá pedir para ele lá, porque aqui a gente não dá cesta para o vereador, não. Vai lá, você pede para ele. Né? Então, a gente vê que as pessoas, muitas vezes, misturam as coisas. Mas hoje, graças a Deus, o trabalho tem mais de 30 anos, então já se consolidou, então não existe mais essa prática. Mas lá atrás tinha essa prática, sim. Né? Rejeitar muitas vezes, porque a gente pode, o centro pode receber uma verba parlamentar. Nós recusamos uma verba parlamentar de R$50 mil. Era um dinheiro bom, né? Mas nós fazíamos, por quê? Eu vou ter que colocar uma faixa na frente do centro, que o centro recebeu um recurso daquele deputado, tudo bem, por finalidade, mas não, a gente não no caso nosso aqui, nós não precisamos, porque a gente tem uma equipe de voluntários, uma equipe que faz lá um trabalho de artesanato, a gente tem, né, uma carteira de mantenedores, nós temos a campanha de Fraternidade Alta de Souza, que é a campanha do quilo, né, que é conhecido como campanha do quilo, que mensalmente faz essa campanha de arrecadação de mantimentos. Né? Então, e se a gente começa a receber verba extra, a gente tira a oportunidade do voluntário da casa se empenhar no trabalho de buscar recursos. Né? Até mesmo a participação do jovem, porque o jovem gosta. Na campanha nossa, tem muitos jovens que eles gostam de fazer esse trabalho. Daí você tira a oportunidade. Né? Então, é o cuidado que a gente tem que ter. Né? Teve um ano que nós recebemos, acho que mais de 5 mil pacotes de fraldas. E já tinha descarregado. Daí eu fui olhar, as fraldas estavam todas vencidas, há mais de 4, 5 meses, umas que tinha 1 ano. Eu falei, pessoal, nós não vamos doar essas fraldas das famílias. Está vencida. Se eu for lá na farmácia ou lá no supermercado, eu não vou comprar produto vencido, por que eu vou doar? Por que o irmão necessitado ali, que a gente vai usando essa palavra agora, mas essa usuárias que está em situação de isso, ela vai pegar, vai rejeitar, com toda certeza. Por que eu vou dar para ela produto vencido? Devolve. Nossa, um perereco. Hoje não voltou, né? Mas porque ela falou assim, vocês não aceitam, mas outras casas aceitam. Foi tudo bem. Não podemos. Porque a fralda ela tem um produto químico. Né? E se causa uma bactéria daquela ali, causa uma infecção no recém-nascido. Mesma coisa com mantimento. Muitas vezes recebe mantimento vencidos. Não colocamos na cesta. Então, o que nós fazemos hoje? A gente separa ela e fala para a família, a sua cesta está aqui, produtos dentro do prazo de validade. Esse aqui está vencido. Você quer levar? Quero. Valeu. Então, na cesta, a gente procura. Então, a gente tem esse cuidado de não passar produtos, né, que pode causar um danos aí à saúde dessa família aceitada. Então, esse trabalho no campo do bem, a gente tem que ter essa segurança, né,
para que ela não venha comprometer, né, o título, o caráter espírita da instituição. Tá? Então, isso é muito importante. Então, hoje eu falo assim, fui participar do encontro sobre essa semana que nós tivemos aqui na semana passada, que é um primeiro encontro sobre o atendimento, acolhimento de criança e adolescente, acolhimento familiar. Eu fui lá como representante do Centro Espírita. Quem está aí? Sou representante do Centro Espírita Natalício de Jesus. Então, antes as pessoas olhavam, né? Então, hoje respeitam por conta do trabalho que se realiza. Né? Então, acho que isso é fundamental. Tá? E nós temos também que estimular a atividade dos jovens, né, nesse trabalho, né, na colaboração, nessa promoção. Eu fiz parte, né, da fundação, da criação de uma casa, que chama Casa Transitória. Foi fundador dessa casa e também foi diretor da APS, da USE, lá na década de 60, 70. Lá. Então, a gente tem muita honra, né, muita alegria de estar podendo fazer parte, né, dessa equipe. E lá, os jovens ergueram uma instituição de 4.000 metros quadrados. E lá eles atendem gestantes de segunda a sábado. Cada dia tem um grupo de gestantes. Tem o grupo da segunda, da terça e assim. E é semanal. E o trabalho é 100% voluntário. Agora, você imagine, né? Levantar recurso para fazer a manutenção desse trabalho. Antes, ele tinha um gabinete médico. Eles faziam pré-natal lá. Então, com essas mudanças todas, né, essas famílias elas são atendidas, né, pelo SUS, ela tem direito ao pré-natal, né? Então, elas são encaminhadas. Então, elas só apresentam o cartão do pré-natal dizendo, olha, está regular. Por que você faltou? Também é uma forma de nós orientarmos. Olha, pré-natal é importante. Né? Você está fazendo, segurança sua, do nenenzinho que está aí. Né? Então, esse trabalho, esses jovens, né, que a gente teve a oportunidade de acompanhar, foi muito dinâmico. Né? E até hoje, né, eles têm essa dinâmica, essa casa espírita lá, tem essa dinâmica dentro do movimento espírita lá em Pinda, ok? Então, a gente vê que o nosso trabalho nesse contexto, ele é fundamental. E tem outra observação interessante que eu quero colocar aqui. Olha, o Centro Espírita, na condição de organização religiosa, devidamente constituída de acordo com o disposto do artigo 44, inciso 4, parágrafo 1º do Código Civil Brasileiro, caso queiram, podem desenvolver também serviços, programas e projetos de proteção social de acordo com a tipificação nacional de serviço socioassistencial. Para isso, ela tem que se inscrever, né, nos conselhos municipais. A gente poderia estar falando, né, dizendo, né, da especificidade do CRAS, que é proteção social. No caso do CRES, tem lá a proteção especial, que são situações de risco alto. Então, acho que está aí, né? E fico à disposição para algumas outras colocações de vocês aí. Alguém ia falar? Luiz, a gente está percebendo assim, né? Você está fez uma exposição que eu acho assim bastante importante. Ela nos orienta, ela nos instrui a que nós busquemos conhecimento do serviço de assistência e promoção social governamental. Porque é onde as pessoas necessitadas de qualquer assistência vai buscar o atendimento de seus direitos. Não é? A atividade, não é, que nós estamos fazendo, assim, as casas fazem geralmente, né?
de assistência com gestante ou com pessoas necessitadas, carentes, fazendo as visitas, como a Isabel faz e outros fazem, não é? Ela pode fazer com que as pessoas nessas visitas identifiquem situações que nós talvez não tenhamos nem capacidade e nem o porquê de tentar resolver física e pessoalmente, mas dar encaminhamento. É o caso da violência doméstica, por exemplo. Você faz uma visita para levar uma cesta básica porque a pessoa, afinal de contas, está precisando, está com fome. Tá bom, então você vai lá, faz a visita, marca a presença. Eu vejo com muita simpatia também propor, na saída, fazer uma oração juntos, recomendar que se faça oração uma vez por semana, eles lá, entre eles, independente de qualquer coisa, independente de religião, qual seja, mas fazer uma prece, essa orientação eu acho que muito positiva, você sugeriu, a gente já anotou, não é? Mas a pessoa que visita tem de saber que encaminhamento dá às demandas. Então é questão de violência? Olha, você tem de ir lá no CRAS. A questão da vulnerabilidade, a questão da alimentação, vai ficar dependente sempre e precisar de muita cesta básica? Perfeitamente. Se tem um cadastro único, não tem um cadastro único, tem de fazer, vai lá no CRAS. Não é? Tem de ter esse tipo de informação para nós que, de boa vontade, vamos procurar assistir e tapar buraco, né? Na verdade, né? Na assistência, para poder dar um encaminhamento condizente, com profissionais, com pessoas habilitadas, capacitadas para dar atendimento nas necessidades de cada um. Nós temos boa vontade, mas diziam os antigos, não é do seu tempo, mas é do meu, né? Que de boa vontade o inferno está cheio. Né? Então, né? A gente mas pode... nós estamos juntinhos com a idade, viu, Guaraci? E a gente pode ter boa vontade, mas às vezes a gente não tem o jeito de fazer as coisas direito. Eu acho que conhecendo, ele é fundamental, você sabe aonde encaminhar. Porque você, numa visita, você pode deparar com situações, mas as situações vão mandar ela fazer BO? Não, não é o caso. Por isso tem lá, né, de repente encaminhar para o Conselho Tutelar, né, uma demanda que você pode observar. Você viu uma situação de violência, não tem como, você tem que... Não é que você vai... mas eu vou denunciar. Não, você não vai denunciar, você vai encaminhar aquela família para que ela receba, né, a proteção social de que ela precisa. De repente, ela está numa situação de vulnerabilidade tão grande, com a autoestima muito baixa, que ela não tem condições de dizer nada. É a mesma coisa um caso que a gente estudou esse tempo atrás, né? Uma pessoa acolheu, né, uma adolescente de 16 anos, não, ela vai morar comigo, né? Eu vou dar cuidado dela. E era uma pessoa que tinha 30 anos mais velha do que ela. Envolveu ela de tal forma em que ela se sentiu obrigada e teve 3 filhos com ela. Então, ela era uma situação de uma fragilidade muito grande, porque ela perdeu a característica, digamos assim, o brilho de ser mulher. E como é que você vai fazer isso? Você tem que encaminhar para quem vai estar ali. Porque você tem um CAPS dentro do município, que é o Centro Psicossocial, que vai estar auxiliando essas famílias. Né? Nós lá temos por hábito, lá, né, antes da pandemia, a gente tinha um salão de beleza, que eles chegaram lá e falaram assim, eu queria ajudar vocês. Eu só sei arrumar as pessoas, fazer cabelo, eu queria... Então, uma vez por semana, você manda uma mulher para mim. Você precisa ver como é que melhorou a autoestima desta gestante. A gratidão delas de poder ir num cabeleireiro, sentar, fazer o cabelo, fazer as unhas. Não parece nada, mas é significativo para elas. Antes da pandemia, vamos ver se o mês que vem a gente vai conseguir fazer isso. Quando chegava nas datas comemorativas, Dia das Mães, Dia dos Pais, né, quando ela chegou no salão, o salão nosso nós transformamos num restaurante. Elas foram chegando, vocês vão sentar nas mesinhas.
Um colega veio com violão, né? E outro com piano, né? Com teclado, e fizemos um almoço, né? Com música ao vivo para elas. Nossa, isso melhora e muito. Então, essas famílias, quando buscam o atendimento, né, a situação dela é tão sofrida que muitas vezes ela não tem voz. E o CRAS tem um trabalho, né, de fortalecimento de vínculo, né, tem lá um trabalho de proteção individual, de acompanhamento, em que eles vão detectar isso daí, vão fazer um trabalho. Né? Mas a casa espírita pode fazer numa roda de conversa, identificando as fragilidades delas e levantando a autoestima dessas mulheres. Né? Eu estou falando das mulheres porque é o meu, digamos assim, é a demanda que eu tenho, que eu trabalho já há tanto tempo nesse trabalho, nesse serviço de apoio, em que, para mim, eu falo com tranquilidade. Então, a gente vê qual é a gratidão dessas mulheres. Né? Então, é interessante, muitas vezes, no caso nosso, lá que a gente faz o experimento da gestante, tem mulher que chega lá e fala, eu odeio essa criança que está no ventre. Eu não queria ter ela. Eu queria abortar. E daí, com o trabalho que ela vai recebendo, transforma-se. Quando chega no final dela sair, fala assim, eu amo essa criança. Né? Essa gravidez, ela veio numa situação de violência, mas eu amo essa criança. Essa criança não tem nada a ver com o que aconteceu, com a violência que eu sofri. Então, você transforma. É a doutrina espírita aí mostrando, né, a condição que é o que está ali. O que é a caridade? Benevolência, indulgência e perdão. Essa semana mesmo, estava lá com o grupo de famílias, falei assim, alguém tem dificuldade de perdoar aqui? Quem não tem? Mas é necessário. Então, que é um remédio amargo, mas a gente tem que aprender. Né? Entre os voluntários da casa, quem está lá na equipe do atendimento fraterno, muitas vezes na equipe do passe, eu falo assim, você entrou em mau atendimento, digamos assim, teve uma dificuldade com alguém. Você está lá na sala de passe, aquela pessoa sentou na sua frente, o que você vai doar para ela? Então, é o que Jesus falou. Antes de colocar sua oferenda no altar, vai lá, você acerta primeiro, reconcilia, depois você vem aqui. Porque a gente o atendimento é assim, porque você está ali, de repente vem aquele irmão que a gente teve um atrito com ele, nessa existência mesmo. Como é que eu vou acolher ele? Eu tenho que estar psicologicamente, moralmente, né, doutrinariamente, à luz da doutrina espírita, fazer o acolhimento. É onde eu vou exercitar, né, se eu aprendi os conceitos morais do Cristo à luz da doutrina espírita. Porque somos espíritos. Né? Você mesmo coloca, né? Estou Guaraci, né? Eu também estou Luiz. Né? Quantas vidas não tivemos? Né? Então, né, tem uma música, acho que não sei se é do Nando, que ele fala assim, foi na beira de um abismo que um anjo me contou das 1000 vidas que já tive e de um tempo que passou. Né? Então, nós não sabemos. Né? Olha só, estou aqui formando um elo de relacionamento com todos vocês aqui, né? Com o Roberto, com o Guaraci, ali com a Isabel, com a Márcia, a Manayá, o Alexandre, a Márcia, tem um que está aqui que eu não sei quem que é. Mas isso é fundamental, nós vamos aumentando. Eu lembro de você, Guaraci, nas reuniões da USE, mas nunca tive a proximidade. Olha, e agora a gente está tendo a distância, isso é muito bom. E essas famílias, o acolhimento dessas famílias, ela nos traz algo muito importante. É o que o João falou de manhã e aquilo que nós fazemos. Muitas vezes a dificuldade dessa família a gente leva para o trabalho mediúnico, porque a gente se depara com situações que você fala, meu Deus, né? Entre aspas, tem um nó aí. Como é que nós vamos ajeitar esse nó? Você vai encaminhar para o serviço que tem disponível no município, tá? E nós vamos fazer a nossa parte. E fazer a nossa parte, independente de tudo. Porque pode acontecer. Muitas vezes você vai fazer a visita de uma família, você está chegando lá, está saindo uma viatura lá, e está aquela que foi lá fazer uma busca e apreensão e prendeu alguém daquela família que você foi lá. Qual o impacto disso em você? Vocês já se depararam com uma situação dessa? Quem faz visita é Isabel. Não é fácil. Né? Qual a estrutura moral? Como é que eu vou dizer para a família? Está tudo bem. Você acabou de levar o filho dela preso. Então, a gente se depara com as questões sociais, que é digamos assim, que é a nova ordem social que está dentro do contexto da doutrina espírita.
que é esse trabalho de socialização, de estar ao lado dessas famílias que são espíritos, que necessitam, né, de uma autoestima para sair da situação de dificuldade. Como é que você vai quebrar o ciclo de pobreza, de miserabilidade de uma família, se a gente não incentivar ela a manter o filho na escola, para que ela busque o estudo, né? O CAD único, ele é importante, ela não recebe, mas ele traz um benefício. De repente, você tem ali alguém que quer prestar o concurso numa faculdade federal, se ele está no cadastro único, ele tem isenção daquela taxa. O CAD único dá isenção da tarifa social de energia elétrica. Eu sou idoso, não recebo renda. Tudo bem, caminha lá que eles vão providenciar, mas eu queria visitar meu parente que está lá na Bahia. Então, vou fazer a carteirinha do idoso para você. Você tem o direito da viagem interestadual. Então, são direitos que, muitas vezes, o trabalho social da Casa Espírita pode estar passando, pode estar informando. É o conhecimento. Né? Busca a verdade vos libertará. E nós temos de dar conta da nossa administração, enquanto espíritos que somos, já entendendo essa questão. Tranquilamente. E o Chico, ele foi um grande exemplo nesse sentido, nesse aspecto. Né? Que tinha outro nome, né? Mas hoje, quem são essas nossas irmãs? São usuárias, não são mais aquele coitadinho, né? São usuários do Sistema Único de Assistência Social, que é tão quanto importante que o SUS, Sistema Único de Saúde. O SUAS, ele tem a mesma, é um sistema, né? Não tem como, não é um programa de governo. Programa de governo, o governo foi embora, muda de nome ou acaba. Não, é um sistema, faz parte da política pública. Né? Saúde, educação, assistência social, né? Previdência. Né? E a assistência social, ela não é contributiva, todos podem ter acesso a ela. Né? Mais alguma coisa? Vamos deixar o pessoal perguntar aí as dúvidas que possam ter, né? Quem quer falar, fique à vontade. Dizer para a Manayara que eu também sou assistente social, estou assistente social também, viu? A Manayara. Não atua nas políticas públicas, né? Já consegui, já trabalhei um tempo, né, como gestor do programa Bolsa Família aqui, lá no início da implantação dele, foi uma experiência muito boa, mas depois eu me formei para poder conhecer melhor, né, essa questão social, né, dessa política tão importante hoje no município. Prazer em vê-la, viu? Manayara, eu acho que o Guaraci não quis que ela aparecesse, viu? Não, bonita minha filha, né? Prazer em conhecê-la, viu, mano? Ô, Luiz, gratidão, viu? Por tudo aí. Isso, Nós estamos fazendo, quando a gente faz um atendimento fraterno na casa, às vezes a gente quer resolver todos os problemas. E não tem condição e dispensa. Então, vamos lembrar dos órgãos assistenciais, vamos manter contato com o CRAS, com o SUS, né, Márcia? Vamos aumentar a demanda lá. Ama Nayara. Ela vai falar, nossa, os seus espíritos estão aumentando a demanda do CRAS. Então, foi muito bom, porque esse alerta para nós aqui vai ser de grande serventia, eu acredito. Eu acho que essa roda de conversa a gente tem que estar sempre promovendo, né? Foi muito bom. Você trabalha no serviço público, Ana? Ama Nayara? Nos últimos 3 anos eu estou na saúde, aqui em Guararapes. Ah, legal. E anterior a isso, fiquei 9 anos em Ourinhos, no CRAS, na assistência. Então você conhece bem. Agora está um pouco diferente, né? Mas não dá para dizer que tenho conhecimento, não. Tenho algum conhecimento. Mas é interessante, né? Porque a gente vê que hoje esse trabalho ele é fundamental dentro da Casa Espírita, né? A gente tem, sempre existiu. A casa que eu participo, nós temos temos livro de ata da primeira reunião em 1913.
E a gente vê lá atrás que um dos princípios da equipe era de criar no município uma farmácia homeopática, né, e uma escola primária, né, que se falava na época. Porque era a carência, digamos assim, do município. Não existia essas questões, porque a política pública foi surgir, né, a partir da Constituição, né, que foi se estabelecendo com a LOAS, né, e hoje ela se consolida aí com SUAS. Então, a gente vê a importância dela. Então, lá atrás, você vê, né, que o centro espírita fazia isso. Né? Era receituário, porque tinha dificuldade de médico. Hoje, a gente pode entrar na fila, mas todos nós hoje, se chegarmos no ponto-socorro, a gente vai ser atendido. E quem necessita da assistência social, também, se for lá no CRAS, vai ser atendido, independente dela precisar, dela tiver recursos monetários ou não. Então, está ali. Mesma coisa no Cade Único. O Cade Único faz cadastro com famílias até 3 salários mínimos e pode fazer acima disso, dependendo do programa que essa família vai estar inserida. Então, é interessante. Eu acho que porque no atendimento fraterno acontece muita demanda, principalmente quando você trabalha com esses nossos irmãos dessas situações de vulnerabilidade, né, de risco. Né? Porque nós também somos vulneráveis também, né? Nós também temos um alto grau de periculosidade. Se a gente não administrar isso, a gente se explode, né? E sai de perto, né? Sai de baixo, né? Como se fala, né? na gíria. Né? Então, a gente vê a importância disso aí. Então, o trabalho ele é fundamental, né? E a gente tem que conhecer. Não que a gente vai substituir, não. A gente não vai substituir um trabalho do governo que a gente não tem condições, que não é função nossa, mas de orientação, sim. Muito bom. Luiz, lá na nossa casa, eu passei a fazer as visitas para as famílias, para gestantes assistidas, né? Na época da pandemia. Antes disso, eu não tinha muito contato, não. A não ser assim, uma pequena, uma palestra ou outra doutrinária com elas, um passe, um atendimento. Mas, assim, de fazer visita, de acompanhar a situação, né, social, né, dessas famílias, né, não tinha experiência. Então, tenho trabalhado com elas desde julho de 2020. Tenho feito visitas, tenho acompanhado. Tudo isso que você falou vem, assim, ao encontro, né, do que eu vejo, né? A gente acha que quando a gente faz essas visitas, só a gente está vendo essas situações, né, esdrúxulas, essas situações assim, quase que alarmantes, né? Mas com a sua palestra deu para observar que todo mundo que faz visita, né, observa as mesmas situações em todos os lugares. Misérias humanas, né, espirituais, morais, materiais, e muitas vezes quem faz visita, a Isabel sabe que quando a gente chega numa casa para levar uma cesta básica, eles estão precisando lá de uma conversa, de um ouvido, né? De um acolhimento, de uma oração, de um conselho, às vezes até que na minha trajetória profissional, né, nem tenho muito preparo para isso, mas quer ouvir da gente alguma coisa que conforte, que faça com que eles se fortaleçam e que leve, né, a vida deles adiante, né? Então, eu costumo sempre falar, né, a cesta básica é só uma desculpa, uma desculpa para a gente ir conversar com a família, levar uma luzinha, um lumezinho para pessoas que muitas vezes estão precisando desse acolhimento.
E muitas Verdade. vezes as que chegam para pedir, né? Às vezes não estão precisando só da cesta básica, estão precisando. A cesta básica é a ponta, né, do iceberg, né? Estão precisando de 1 milhão de coisas, precisando de um passe, de um atendimento espiritual, de um atendimento humano. Realmente, o que eu observei, né, durante todos esses meses que eu estou aí à frente desse trabalho, é que não sou só eu que encontro isso. Muita gente encontra isso. Se vocês, Muito obrigada. se vocês me permitem, eu quero ler aqui. Eu coloquei, ele foi publicado do Dirigente Espírito, mas eu vou ler para você uma cartinha muito singela que a nossa casa recebeu né, de uma gestante. Eu vou estar lendo para vocês, aí se vocês me autorizam, ok? É assim. Certa feita, em uma determinada casa espírita, que eu vou dizer que foi a nossa aqui, né? Mantendo, né, esse trabalho assistencial, esta mulher, essa gestante, disse para nós, nessa cartinha que a gente guarda com muito carinho: fui convidada para ir ao centro espírita, porque lá eles davam compras para as gestantes. Eu estava grávida de 3 meses e, além do mais, muito carente. Eu estava me sentindo muito só. O pai do neném havia me deixado quando fiquei grávida. Eu estava tão sofrida e fui pedir ajuda no centro. Fui muito bem atendida e teve uma surpresa, porque lá eu conheci muitas pessoas boas e amigos, e seguindo sempre as reuniões, comecei a me sentir melhor, mais fortalecida através das aulinhas e dos passes. Lá aprendi até a gostar mais do neném e ter mais fé em Deus e mais esperança. Antes, eu achava que o neném era o culpado da minha infelicidade e nem mesmo conseguia gostar da criança. Depois, fui descobrindo o quanto eu estava enganada, porque o que eu achava que era desgraça, hoje é só alegria. Tive um bom parto, minha filhinha nasceu com saúde e é linda, só me dá alegrias e me dá também muita força, porque através dela encontrei mais amigos e mais coragem para lutar. Agora ela fez 6 meses. Deixamos nosso lugar para outra pessoa. Na última reunião, fui até um dos dirigentes para agradecer. E ele me disse: agradeça a Deus. E eu falei: louvado seja o nome de Jesus. Então, a gente guarda com muito carinho esta carta, né? Tem outras, né? Mas essa retrata muito bem, né? Esta proteção que a gente faz, a proteção socio-religiosa. Elas não são obrigadas a tomar passe, mas a gente faz o convite. A gente fala do passe, da fluidoterapia, né? Muita gente faz uma abordagem dizendo: olha, tem muitos hospitais em que é levado essa experiência para os nossos irmãos que estão doentes, né? E algumas cobram, agora época de pandemia, que por conta os trabalhos do passe foram suspensos, a não ser a gente manter só o passe coletivo, mas todo mundo quer o passe individual, não tem como, né? Então a gente está para retomar. Mas elas, né, se sentem. E tem outra, tem referência. Elas encontram com a gente na rua, elas gostam de cumprimentar. Essa referência é muito importante, porque ela não encontra lá fora. Porque muitas vezes, dependendo do técnico que atende ela lá no CRAS, muitas vezes é muito frio, né? Ele é muito técnico, né? E muitas vezes tem rotatividade de funcionários, né, que acaba ela não tendo vínculos fraterno, solidário com aquele atendente, né? E na casa espírita, ela consegue ter isso. Ela encontra na rua, cumprimenta, né? Então, é uma experiência assim, muito salutar, benéfica, porque o grande beneficiado, na realidade, somos nós, né? Com toda certeza. Mas, Márcia, é isso mesmo, o trabalho, né? Nós não fazemos anotação na ficha na frente dela, né? Normalmente vai 2 pessoas, né? Uma conversa, a outra observa e depois coloca no relatório quando sai da casa. Para não dizer: ó, a gente está aqui fazendo anotação. Não, é uma visita. Não?
uma visita familiar, né, ou uma visita domiciliar. E que faz anotações, porque depois a gente pode aproveitar o conteúdo dessa visita para fazer uma abordagem numa roda de conversa. Muito bom. Alguém mais quer falar alguma coisa? Tem muitas coisas para a gente explorar aqui, o Luiz, aproveitar. Daí, Alexandre, vê-lo, Alexandre. Conhecê-lo aí. Escondido. Agora Oi, tá... Luiz, prazer, é todo meu. Realmente uma conversa muito boa, né? Algumas dicas aí importantíssimas, né? A gente trabalha no mesmo centro com a Isabel, a gente sabe o quanto a Isabel e a equipe dela trabalha aí com os programas assistenciais, né? Aliás, durante a pandemia, é o que a casa, né, mais fez foi os programas assistenciais aí. Aumentou muito a demanda, né? E as dicas que você passou aí, importantíssimas, né? Da gente buscar outros meios, né? Para a gente levar até essas famílias, né? Além de cesta básica, atendimento. Aqui, né, Isabel, a gente trabalha até com doação como você falou, de roupa, de utensílios domésticos, guarda-roupa, cama, né? Tem a Terezinha que tem aí a Terezinha trabalha conosco, ela tem, digamos assim, ela sabe onde tem uma cama, onde tem um guarda-roupa, onde tem um fogão, ela sempre sabe quem tem e quem precisa para estar atendendo, né? Então, e essa sua dica da gente buscar os órgãos, né, governamentais foi fundamental. Acho que é por aí, né? A gente poder orientar as famílias a respeito disso, né? Porque, às vezes eles não sabem como buscar esses meios, né? E a gente poder levar isso para eles também. É o direito, né? Está em lei, se é lei, é direito, né? Então, acho que é fundamental. Olha, esse livro aqui é muito bom. Conviver para amar e servir, ok? E tem outro livro que a gente baseou a nossa fala em que é, né, proteção social e proteção socio-religiosa. Esta obra aqui é do Edevaldo, né? É um companheiro nosso, um amigo nosso, ele é lá da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, ele é assistente social, ele é mestre em serviço social, né? Ele tem uma bagagem muito grande, né, nesta área, okay? Da capacitação, ele tem uma vivência extraordinária. Então, eu acho que aí, além do manual de orientação da APSE, né, que tem disponível no site da Federação Espírita Brasileira. Ali ele tem todo o conteúdo histórico, de legislação, muito interessante. E dizer para vocês que a APSE, né, hoje com esse nome, que antes lá na USE, em 1946, quando a USE foi criada, a APSE, né, com o nome de Serviço de né, Departamento de Assistência Social no começo. Esse departamento, ele faz parte da USE desde lá dos primórdios. Ele foi passando por diversas transformações, depois passou a chamar Serviço Assistencial Espírita e agora Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita. Então, a USE, ela protagonizou, né, esse trabalho que a FEB tem, porque tem um livro que foi o primeiro livro que a USE foi pioneira no lançamento desta obra, que é o Serviço Assistencial Espírita, que ela lançou em 1985, depois uma outra edição em 1990. Então, a gente vê que, né, a Rosana falou outra vez na reunião lá da USE, de que a gente tem que ter um plano de trabalho e deixar ele fundamentado dentro da USE. Eu saí, fui embora, desencarnei, por exemplo, o outro que assumir vai dar sequência. Se a gente não tem um plano de trabalho e tem ali, né, aquela meta a seguir, pulveriza. O departamento, ele adormece, né? E a APSE está começando a se oxigenar de uns 3 anos para cá, né? E ela foi muito dinâmica nessa área. A gente falou do Mário Barbosa, mas a gente tem registro em que ele fez esse trabalho de capacitação nas casas espíritas na década de 80, 90, ele encarnou, acho que foi em 90 e pouco. Ele também era um mestre em serviço social, né?
tem livros dele, né, de laudo social, da editora Cortez, se não me engano, ele foi um dos fundadores daquela revista Sociedade, Serviço Social e Sociedade. Então, a gente vê que a gente tem muitos companheiros de muitas bagagens, né, de muitas experiências, em que protagonizaram, né, esse trabalho dentro da USE, aqui no estado de São Paulo. A gente tem presença desse Mário Barbosa, por exemplo, em Barreto, né? Eu não sei, a Ourinhos, não sei qual, se fica perto ou não, mas eu vou ver se eu busco lá, para ver se ele não esteve andando por aí também, fazendo capacitação lá atrás, lá também. Tá? Mas eu posso responder isso. O Mário Barbosa, Mário da Costa Barbosa, ele esteve aqui em Ourinhos uma vez, fez palestra conosco, mas acho que daqui dos que estão na tela aqui, talvez só eu tenha lembrança disso, né? A pessoa, a estatura dele, meio baixinho, meio fortezinho, assim, gente muito, mas muito bom, né? Desencarnou cedo ele. Sim, sim. Mas eu tenho boas lembranças dele, que ele deixou essa impressão para nós espíritas, né, com a ação de fazer o bem. Não adianta a gente ter conhecimento, se esse conhecimento nos fazer com que a gente dê algum resultado positivo para a sociedade onde a gente está inserido, não é? Ele deixou essa ideia a mim, não é? A ponto de eu não esquecer dele. Quando se falou o nome dele na reunião de hoje, já há algum tempo, eu falei, Mário, que saudade. Mas ele passou como um cometa, né? Verdade. Veio, fez a exposição e partiu, né? Foi para outros. E andou o estado todo, né? Se não outros estados. Verdade. Mas tá bom, pessoal. Se não tiver mais nada, eu vou dizer gratidão, hein? Não, tem sim. Tem sim, calma aí. Tem mais perguntas? Tem. Vamos ver. Vamos lá, Márcia. Alguma coisa aí, Márcia? Está abrindo o microfone. É muita gratidão. Olha, eu fiquei com a câmera um pouco fechada, que a minha internet aqui está péssima, mas eu não perdi nada. Nossa, muito a agradecer. Tá? Deus abençoe. Gratidão. Eu também, olha, tenho muito para agradecer, tá? Pelo ensinamento, pela sua oportunidade. E como eu estou iniciando, né, nesse trabalho, então é muito importante a gente estar participando, ouvindo as experiências. Então, é muita gratidão por isso. Tá bom, esse trabalho é muito gratificante, viu, pessoal? Porque você estuda a doutrina, participa das reuniões mediúnicas, e é interessante que muitas vezes você vê aquelas dificuldades de algumas gestantes, no caso que a gente trabalha aqui, aquela dificuldade ela ser espiritual e depois estar ali. Não sei se vocês sabem, mas o trabalho com gestante que muitas casas espíritas fazem, né? E a gente tem informação do tempo do seu Gonçalves, o Chico falava para ele, em que ele é conhecido como plano bem. É um plano reencarnacionista, plano bem. B de Bezerra, de Menezes, E de Eurípides Barçanufo e M de Meimei. Diz que esses três espíritos, né, lá atrás, né, que eles comentavam conosco, eram responsáveis por esse plano reencarnacionista. Então, o trabalho com gestante na casa espírita, a gente está ali acolhendo a mãe, está dando o mantimento para dar o suporte alimentar para que ela possa gerar aquela criança, dar aquele fortalecimento, né, daquele corpinho que está se formando, né, e recebendo orientações moral cristã, né, dentro do conhecimento delas, sem ferir a religiosidade dela, sem ferir. Então, o plano bem é dessa forma. E o Chico sempre comentava com o seu Gonçalves, dizendo, olha, seu Gonçalves, ele não chamava o seu Gonçalves, olha, Gonçalves, o trabalho do passe que vocês deram na gestante, aí na casa transitória, evitou 50 casos de aborto. Então, ele ia passando. Né? Então, a gente vê que esse trabalho é importante. Essa história que eu contei, essa mãe poderia abortar, né? Porque era uma gravidez indesejada. Mas a gente vê que o trabalho fortalece, né? E é um espírito em que necessita reencarnar.
E nós, como espírito, não tem como negarmos isso, né? E fazer esse acolhimento é dar o suporte para eles. Perfeitamente. Podemos encerrar, então? Hein, Luiz? Podemos, por mim, tudo bem. É? Se ficar dúvida, você anota e a gente marca daqui 2 anos, tá bom? Não, poxa, 2 anos? Pensei em 2 meses. Então, tá bom. Pensei em 2 meses, você está falando 2 anos? O que é isso? Estamos aqui às ordens, viu, pessoal? Viu, Porque Guaraci? há outros aspectos, né, Luiz, que a gente até tentou tratar de hoje cedo, mas que está um pouco fora do contexto, mas está dentro dessa questão do governamental, né? Às vezes as casas espíritas têm atividade de assistência e promoção que faz convênio com o poder público. E em alguns desses convênios, né, o cedente de recursos, ele faz apresenta algumas condições. Entre elas, a questão da não religião, pregação doutrinária, né? Às vezes, eu comentei lá, e isso não foi tratado, eles querem que você, dentro do seu projeto, você tenha assistente social, tenha um cuidador de idoso, quando é o caso de atender idoso, pessoas da área de saúde, enfim, mas eles indicam às pessoas que nós deveremos contratar com o recurso que eles vão passar, que vai pagar o salário daquelas pessoas, e a gente fica sem ter recurso. Na verdade, o recurso que vem mal vai dar para pagar aquelas pessoas que nós precisamos contratar, indicadas, ou não faz o convênio. Tá? Então, veja bem, é verdade. Essas misturas sabe, é meio complicado para a gente até poder desenvolver um trabalho. Porque hoje não existe mais convênio, tá? Não existe mais. Então, hoje chama-se termo de fomento. Então, existe uma regulamentação, né, talvez por conta disto mesmo. É uma lei nova, ela é de 2014, e os municípios tiveram que implantar a partir de 2017. E essa legislação, ela, anota aí, 13.019. É uma lei federal, e ela regulamenta as parcerias da prefeitura, vamos dizer, do executivo municipal, com as sociedades civil, né? Com as organizações da sociedade civil. E pode hoje fazer até parceria com templos religiosos que mantêm trabalho de apoio social. Tá? Então, no caso, o centro, né, faz o seu projeto, aí sim, viu, o Guaraci? Porque se você faz um projeto e diz que você vai ter, né, quem que vai fazer orientação psicológica? Então, um psicólogo. Né? Então, se você tem um projeto em que ele está dentro da tipificação ou dentro do serviço social ofertado pelo Estado e ele está fazendo parceria com você, daí sim você tem que seguir essa regra. Né? Mas no caso geral da casa espírita, que mantém o trabalho, ele não tem vínculo. Né? Então, não preciso receber verba governamental. Tá? Nós tivemos uma experiência na nossa casa, logo que saiu do governo do Estado, não sei, acho que a Ana, cadê aqui? Ama Nayara. Deve lembrar, né, do Renda Cidadã, do Estado de São Paulo. Estava sendo implantado no município e não tinha quem organizasse. E nós empleitamos isso por 2 anos. No 3º ano, a gente não renovou o contrato. Por quê? Implica em você tinha que ter, né, um administrativo, você tinha que ter um psicólogo e um assistente social. Porque você ia trabalhar com famílias, eram 150 famílias. Essa família recebia em contrapartida, né, um recurso, né, uma verba mensal igual um benefício, né, mensal. A gente fez, foi uma experiência interessante, mas não podemos. O que eu comecei a observar? Porque quando a gente começou a receber o recurso para poder fazer esse serviço que ele era, digamos assim, separado das atividades da casa, os voluntários, a gente viu que eles ficaram assim, nossa, por que fulano está trabalhando aqui e recebe?
E daí nós encerramos. Foi uma experiência boa, o município na época não tinha condições e a gente empreitou isso aí. E é delicado. Então, eu concordo com você, realmente. Então, hoje a gente faz o projeto, encaminha. Por isso que nesse termo que eles chamam de MIROS, que esse 3019, o município pode fazer um termo de colaboração, né? Em vez de passar recursos, existe o executivo, né? O gestor social apresentando um projeto para você executar. Existe um outro momento em que a instituição apresentando um projeto que ela gostaria de receber recursos para executar aquele projeto, e o outro que eu sou uma entidade e eu faço parte da rede socioassistencial e estou aqui. Então, é justamente porque pode acontecer isso, ela vai querer demandar, dizer, olha, você vai ter que contratar o fulano de tal, que é assistente social, né? Então tem toda essa jogada política. É delicado, tá? Mas quando a instituição ela se desvinculou da casa espírita, mas ela mantém a denominação espírita e ela é específica de assistente social, daí sim ela vai ter que entrar nessas questões. Foi o que o João falou lá. É um asilo que hoje chama instituição de longa permanência. Ela tem que ter sim. Antes você tinha lá os colaboradores. Mas o que acontecia? Né? Muitos daqueles nossos idosos acolhidos ali, né, passavam por situações delicadas. Então, hoje você tem que ter uma equipe de enfermagem, tem que ter um assistente social, né, tranquilamente. Então, a gente vê que, por conta de algumas situações em que essas instituições, os dirigentes delas praticavam. Então, hoje tem que ter. E eu sei que é dificuldade, porque eu faço parte do Conselho do Idoso, aqui do município, eu vejo a dificuldade, né, do Lar São Vicente de Paula na questão de captação de recursos. Porque o município demanda aquele idoso, né, porque hoje você só acolhe idosos, né, essas instituições, que têm condições de andar. Né? Idoso acamado já não pode acolher. Você tem que ter outro tipo de equipe. Você vê como é que é a situação? Então, por quê? Por causa de humanizar esse atendimento. Tá? Mas tem, não sei se vocês sabem, o CRAS tem um serviço, né? Nem todos os municípios, não sei se está implantado, mas de visita domiciliar ao idoso que está acamado. Ele faz a visita social, além da saúde, também tem um serviço, né, de acompanhamento da saúde domiciliar. Não só do idoso, mas também do deficiente. Por causa disso que a gente precisa conhecer um pouco da legislação, o Guaraci. Não que a gente vai ser um expert, mas para a gente poder orientar essas famílias. É um direito dela que ela muitas vezes está ali sofrendo, mendigando, sendo que ela pode buscar esse direito, que já é consolidado em lei, né, pelo Estado. Perfeito, entendi. Vamos encerrar? Luciana? As suas falas finais e a prece de encerramento? Pode ser? Luiz, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua dedicação, vir aqui conversar conosco, nos esclarecer, ampliar um pouquinho aí os nossos conhecimentos. E assim, tranquilos, levamos o nosso pensamento a Deus Pai, em agradecimento por mais este momento de grande aprendizado que o nosso irmão Luiz nos trouxe, mostrando que a verdadeira caridade vem principalmente do amor, o amor pelo próximo, e em busca de ajuda do outro, com a palavra, no ouvir, e ajudar no que for necessário, conforme as nossas condições. Senhor, nos ampare, envie os amigos benfeitores para cada lar dos que estiveram presentes, e para que nos abençoe com uma semana tranquila, cheia de paz, harmonia, luz e grande aprendizado, como foi esse nosso encontro. Que assim seja, graças a Deus.